Olá, estudantes do nono ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Hoje estudaremos sobre arte cinética. Que arte é essa? Será que iremos falar sobre cinema? É o que veremos. Bons estudos! Nesta aula, você estudará sobre o uso do espaço bidimensional e tridimensional na composição e representação da arte cinética. O objetivo é analisar diferentes formas de expressão artística ao manipular recursos para apreciar, produzir e compartilhar práticas e repertórios artísticos, analisando seus procedimentos estéticos e éticos. Arte cinética. Que tipo de arte é essa? A arte cinética é a arte do movimento. Em imagens criadas há muito tempo na história da arte, já existia a representação de movimento em desenhos, pinturas, esculturas. Entretanto, representar o movimento é diferente de colocar o movimento como parte da obra de arte, que é um passo além. E assim nasce a arte cinética. Nasce essa arte que tem o objetivo de colocar movimento como parte da obra de arte. Logo, as propostas de dar movimento a objetos artísticos surgem com os avanços tecnológicos e as mudanças na forma de criar e apreciar a arte. A partir dessas invenções artísticas, as relações entre tempo e movimento, arte e ciência passaram a ser cada vez mais notadas no universo da arte. Nós temos aqui algumas imagens retratando o trabalho de Abraham Palatinic, um artista brasileiro, em que você vai perceber aí nas esculturas, nos móveis, o trabalho que envolve arte, ciência, movimento. Porque nós temos nessa arte um estudo em relação a equilíbrio, volume. Então, os artistas promoviam ou procuravam trazer para suas artes não só a ideia de movimento, mas sim eles procuravam dar movimento às suas peças. Então, nós temos aí também o trabalho relacionado com cores, sombra, luz. Então, era um estudo minucioso para que eles tivessem essa representação do movimento nas suas peças. E não só a representação, mas o movimento mesmo nas suas peças. Júlio Leparc, artista argentino, foi um dos fundadores do movimento arte cinética, criando imagens que exploram objetos brilhantes e efeito de luz. Vejam ao lado essa esfera, em que na obra há a junção de cor e luz através das placas vermelhas, criando outra atmosfera com a luz refletida que transforma o ambiente. Então nós temos aí a esfera com essas placas vermelhas, mas a luz projetada no piso vai criando outras formas e vai transformando o ambiente. Então esse é o trabalho do artista, né, ou desses artistas que procuravam trazer movimento para suas obras de arte. O cinetismo está ligado ao movimento, como já falamos, seja pela própria ação ou por sua representação.
Existem peças que se movimentam sozinhas, por motores ou por justaposição, dando a impressão de movimento pela ilusão de ótica. Então, é o caso dessa justaposição. Então, são essas imagens que procuram retratar uma terceira dimensão, né? Então, a tridimensionalidade. Temos aí essa imagem aí de uns círculos, que é de um artista chamado Marcel Duchamp. Ele trazia essas formas, por isso que diz aqui, as peças que se movimentam sozinhas ou por meio de motores. Ele fazia esse trabalho nos círculos, essas pinturas. Logo em seguida, ele girava essas peças e criava um movimento dessas figuras, desses círculos coloridos. Então, a proporção que ele girava ia criando novas peças, novos movimentos, e o colorido também se modifica. O resultado desse trabalho, desse movimento, dessa ilusão de ótica, é o de um espaço tridimensional que se move, ainda que o movimento não seja real. O efeito é de total dinamismo, vibração, altos e baixos, formas que emergem e mergulham. Então, nós temos aqui essa relação com o bidimensional e o tridimensional. O que é isso? Na forma bidimensional, nós temos apenas a altura e a largura. Então, nós temos duas dimensões, altura e largura. Na tridimensionalidade, nós temos três dimensões, altura, largura e profundidade. Então, esse tipo de trabalho, essa ilusão de ótica, ela procura trazer esse aspecto tridimensional, fazendo com que essa peça ganhe em movimento, esse trabalho ganhe em movimento. O cinetismo rompe assim com a condição estática da pintura, apresentando a obra como um objeto móvel, que não apenas traduz ou representa o movimento, mas está em movimento. É o caso dos famosos móveis de Calder, cujo movimento independe da posição e do olhar do observador. Construídos com peças de metal pintadas, suspensas por fios de arame, os móveis movem-se produzindo efeitos mutáveis em função da luz. Nós temos aqui em segundo plano algumas imagens dos móveis desse artista, em que nós podemos observar o trabalho, como já foi dito antes, da arte cinética relacionada com a ciência. Porque, para a construção desses móveis, ele precisa analisar aspectos de equilíbrio. Então, ele precisa ter essa relação com o equilíbrio para proporcionar o giro, para criar esse movimento das suas obras. E, ao espectador, só nos cabe contemplar o movimento inscrito nessas obras. E observe, como diz aqui, que esses efeitos eles são mutáveis em relação, ou em função da luz. Não é uma obra de arte, não é uma obra de arte que ela se repete de acordo com o movimento, a posição que você está olhando, a luz que reflete vai modificando. Agora é o momento de você fazer a atividade, criando um objeto de pintar cinético, fazendo essa união entre arte e ciência.
Leia com bastante atenção, produza seu objeto, faça sua pintura, fotografe e envie para o professor. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido que, na arte cinética, fatores como tamanho, peso e divisão influenciam no giro do mobile. No trabalho do escultor norte-americano Alexander Calder, que, além de inventar móveis, criava esculturas com movimento, nós identificamos o movimento involuntário dos objetos e de como ele se torna arte. Então, não só o trabalho desse artista, mas nós temos vários artistas brasileiros também, que foram grandes propositores da arte cinética, né? Que se envolveram com essa arte, que criaram objetos, pinturas, artes plásticas, trazendo esse movimento para a arte. Tenham todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.